O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Começa agora pela sua TV NM Net, o programa 100% Gospel, o programa do sucesso, o programa da família brasileira. Olha, muito obrigado a você pela sua honrosa audiência. Você que começa agora conosco no programa, vá até o fim, porque até lá nós teremos muitas coisas agradáveis para você, tá bom? Este é um programa financiado pelo nosso Deus. Nós não temos aqui nem um patrocinador. Nosso programa não tem fins financeiros, tá bom? Nós trabalhamos aqui para a honra e para a glória do nosso Deus, tá bom? O único patrocinador do nosso programa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo que fazemos aqui é para a honra, para a glória, para o louvor e para o engrandecimento do nosso Deus, tá bom? Então, fica conosco até o final do nosso programa. E nós seguimos com o nosso programa 100% Gospel aqui na sua TV NM Net. Agora apresentando para você o nosso momento de reflexão. Hoje vamos falar sobre o poder da oração. Para isso, vamos ler um texto bíblico que está lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Bem, e o que é a oração? Às vezes nós fazemos nossas orações a Deus sem termos a mínima ideia do que representa a oração, do seu valor,
da sua importância, do seu poder e da necessidade de estarmos sempre em plena e constante oração. A oração é a aproximação do cristão a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público. Ou seja, você pode fazer uma oração em público e pode fazer também a sua oração particular. A oração particular, ela pode parecer mais completa, porque você vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ali, de joelho, sentado, da maneira que você achar melhor, você conversa com Deus. E é naquele momento que você coloca diante do Senhor os seus anseios, os seus desejos, as suas súplicas, as suas necessidades. A oração é uma conversa longa com Deus, uma conversa séria. A oração em público, ela acontece, mas ela é muito restrita. Porque a oração em público você demora muito pouco, é negócio de 2 minutos, 3 minutos. Mas quando você ora em secreto, falando com o seu Deus num lugar reservado, você tem aquela condição, plena condição, de colocar diante do Senhor tudo aquilo que você precisa receber dele e também render graças a ele. Né? Aí você vai, ali na oração, você vai colocar diante de Deus os seus problemas, as suas angústias, você vai orar pelo irmão enfermo, vai orar por uma igreja que está com problema, porque a oração não é somente você orar pelos seus, não. Não é somente orar pela sua igreja. Quem ora somente pelos seus é egoísta. E egoísmo não cabe na oração do Senhor. Né? Então, quando você orar, por exemplo, uma igreja desabou o teto. Então, naquele momento de oração na sua igreja, com seus irmãos, se reúnam. Orem pelaquela igreja. Não precisa ser da sua denominação, não. Aquela igreja está com um problema, caiu o teto, ou alguma invasão, por exemplo. Ore por ela, porque nós devemos orar uns pelos outros, como manda o livro de Tiago, no texto que nós lemos. E tem mais. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tá bom? Então, oração é a aproximação do cristão a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público. A oração inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Você vai confessar os seus pecados. Vai mostrar o seu momento de adoração ao Senhor. Você precisa estar em comunhão com Deus. Estando em comunhão com Deus, você está em comunhão com sua família, com sua igreja, com seus amigos. Então, a oração exige isso, que você esteja em comunhão com Deus. Na oração, você apresenta sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, por tudo que Ele fez por você, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pela sua igreja, pelo seu trabalho. Você vai agradecer pela família que Deus construiu para você, pelo lar onde você vive, que é orientado e dirigido por Deus, né? E tem a petição pessoal, você vai pedir aquilo que você necessita de Deus, né? Depois, você vai interceder pelos outros. Como eu falara antes, você não vai interceder somente pelos seus, não. Muitas igrejas, nos seus momentos de oração, só colocam diante do trono do Senhor os problemas daquela igreja. Isso é ser egoísta. Você deve orar pelo seu país, pelo seu estado, pela sua cidade, por um vizinho seu que foi acidentado,
por um irmão seu de outra igreja, de outra denominação, que está passando por necessidade. Então, é orar ou interceder pelos outros. Né? Faz parte também da oração. Deus tem 3 respostas para você na sua oração: sim, não e espere. Há momento em que você suplica ao Senhor, implora ao Senhor alguma coisa que você está necessitando. Deus pode responder a sua oração na hora. Ouvir a sua oração, ele ouve. Tem gente que diz assim, tem pessoas que oram e a oração não passa do teto. Isso é mentira, passa sim. Porque se não passasse, Deus não seria onisciente. Deus sabe de tudo. Antes de você orar ao Senhor, ele já sabe o que você vai falar, o que você vai pedir. Porque ele sabe da sua necessidade, das suas angústias e das suas aflições. Certo? Então, a resposta de Deus pode ser sim, imediatamente. Muitas vezes eu conheço pessoas que têm orado ao Senhor e têm confessado para mim, olha, ontem eu fiz uma oração a Deus, pedi e ele me atendeu na hora. É a resposta do sim de Deus. Ele pode responder não. Se ele disser não para você, aceite com alegria, porque é para o seu bem. Às vezes você quer fazer uma viagem, por exemplo, ora ao Senhor para que ele abençoe aquela viagem e para que ele dê a resposta para que você saiba se vai ou não realizar aquela viagem. E muitas vezes Deus coloca algum obstáculo e você deixa de viajar. E tem gente que reclama, eu estava sonhando tanto com essa viagem e não deu certo, e vai chutar a parede, vai arrancar os cabelos da cabeça. Não, não faça isso. Porque se Deus colocou um obstáculo para você não viajar, era porque alguma coisa ruim ia acontecer na viagem. O que ele faz por você, ele faz pensando no melhor. Tá certo? E a resposta é espere. Aí você vai usar a sua perseverança. Espere no Senhor com confiança. Porque um dia ele vai atender a sua oração. Uma senhora um dia disse para mim que orou pelo filho dela há 10 anos. E ele se converteu, ela não estava mais em vida. Ela partiu para a eternidade e não teve o prazer de ver o filho se converter. Mas depois que ela morreu, o filho se converteu. Ela passou 10 anos orando pelo filho, mas a resposta de Deus não veio na hora, veio 10 anos depois. Para ser atendida, faz necessário a purificação, uma vida em união com Cristo, submissão e vontade de Deus, a vontade de Deus, direção do Espírito Santo, o espírito de perdão e relacionamento correto com as pessoas. Muitas vezes você faz uma oração e Deus escuta, Deus ouve todas as orações, mas ele não atende porque você não merece. Você é um cara que não está em período de purificação com Deus. Você não está com uma vida em união com Cristo. Você é aquele crente sim e não. É um crente hoje e não é um crente amanhã. Você é aquele crente que oscila muito na fé. O crente tem que ser firme, seguro, porque não brinque de ser crente. Ou você é, ou deixa de ser. Não tem meio termo, na Bíblia não tem. Eu sou meio crente. Não. Um amigo um dia me disse, eu não sou crente, mas sou amigo do Evangelho. Não adianta. Não adianta ser amigo do Evangelho. Você precisa ser crente, convertido. Entendeu? Ser justificado pela fé. Receber o Espírito Santo na sua vida para que ela seja transformada. Tá bom? Submissão à vontade de Deus. Você tem que estar submisso à vontade de Deus. Você não pode exigir de Deus uma coisa que Ele não quer dar para você. Se Deus não deu, calma. Agradeça a Ele por isso. Como eu já disse, se Ele diz não, é para o seu bem.
Direção do Espírito Santo. Você tem na sua vida a presença do Espírito Santo? Um espírito de perdão. Você é daqueles que perdoam aqueles que cometem alguma ingratidão com você? Ou você é aquele que guarda rancor? O cara diz assim, eu orei ao Senhor e ele não me atendeu. Faz tanto tempo que eu oro para o Senhor e ele não atende. Aí eu pergunto, teu coração é um coração vingativo? É um coração angustiado? É um coração que guarda rancor contra alguém? Seu coração é aquele coração que perdoa? Ou é aquele coração que deseja o mal para os outros? Tem gente que não tem um coração perdoador. Aí quer que Deus atenda a sua oração. Calma, meu amigo, não é assim não. Não brinque com Deus não, ele não é para brincar não. Né? E relacionamento correto com as pessoas, olha que maravilha. Como é o seu relacionamento em casa com a família? O seu relacionamento na igreja com os irmãos? O seu relacionamento no trabalho com os amigos? Na escola com os colegas? Na faculdade? Como é o seu relacionamento com a vizinhança? Olhe para dentro de você. Se você tem um relacionamento correto com as pessoas, pode esperar que Deus vai dar o que você precisa. Tá bom? O poder da oração. Nós temos lá em 2 Crônicas 7:15, dizendo o seguinte: se o povo se humilhar, orar, buscar a Deus e se converter, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Mas se o povo se humilhar. E vem a humildade também, certo? Você se humilha, você ora, você busca Deus e você se converte. Então, os olhos do Senhor estarão atentos às suas orações. E as orações que se fizerem naquele lugar onde você se encontra. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, e medite sobre essa leitura. No Monte Carmelo, o profeta Elias orou ao Senhor e ele fez cair fogo do céu, consumindo o holocausto na presença dos profetas de Baal. Está lá em 1 Reis 18:38. Elias orou. O fogo desceu. Destruiu o holocausto dos profetas de Baal. Esse é o poder da oração. Elias era um homem de Deus. Era um homem como nós. Um homem comum. Mas o que ele tinha de diferente de nós é que ele era um homem consagradíssimo a Deus. Ele vivia 24 horas nos pés do Senhor. Ele era obediente, ele era fiel, ele era perseverante, ele tinha fé. E a oração de Elias tinha poder. Vindo dos céus, é claro. Não era poder dele, poder de Deus. O profeta Elias também orou ao Senhor e ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Está lá em 1 Reis 17:21. Ele foi lá e encontrou aquela viúva, o filho da viúva faleceu, a viúva estava em pranto. Elias pegou o menino, levou para um lugar reservado, orou ao Senhor e o Senhor ressuscitou aquela criança. É o poder da oração. A palavra do Senhor diz que a oração da fé salvará o enfermo, conforme nós vimos no texto lido.
A oração do justo é eficaz e tem poder, conforme lemos no texto também que nós apresentamos lá em Tiago. Você precisa confessar os seus pecados diante do Senhor. A oração é uma coisa séria. Quando você se reunir com 1, 2 ou 3 ou 10 ou 20 irmãos para orar, ore com fé. Seja sincero. Não leve a oração como uma brincadeira qualquer. Não é para você se fazer presente na igreja para mostrar, olha, eu estou aqui no culto de oração, viu? Pastor, eu aqui. Aí tem gente que diz assim, eu não perco um culto de oração. Eu sou 100% presente. Mas será que isso vale alguma coisa? Será que isso vale alguma coisa? Se você não for um crente fiel, se você não tiver aqueles critérios que nós falamos, submissão à vontade de Deus, vida em união com Cristo, relacionamento correto com os seus semelhantes, com as pessoas. Isso de todos os lugares, não é só da sua igreja, não. Se você não tiver fé, se você não tiver uma vida consagrada a Deus, esse 100% de presença em culto de oração não vai servir nada para você. Não faça isso para se mostrar aos homens. A oração você faz no momento de necessidade. Eu vou para a igreja orar. Vou orar por quem, meu irmão? Vou orar por mim. E você já orou pelo seu vizinho hoje? Já pediu que Deus tivesse misericórdia dele? Que Deus transformasse a vida do seu vizinho? Você já orou por um amigo seu que está em dificuldade? Já orou pelos membros de outras igrejas que estão precisando de oração? Ou você só ora pela sua igreja? Pense nisso. Medite. Reflita sobre isso. Vá lá para o livro de Tiago, capítulo 5, e leia a partir do versículo 13. E leia outros textos a respeito da oração. Você vai ficar impressionado. E que Deus te abençoe. Bem, meus amigos, estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NM Net, ok? E agora nós vamos apresentar aquela sequência. Eu toco e você canta. É agora, gente. Então, você está preparado para mostrar a sua belíssima voz, o seu talento como cantor? Então, eu vou tocar a música Doce é Crer em Cristo. Essa música é o seguinte, eu vou explicar para vocês. No Cantor Cristão, o número desse hino é 406 e tem o título Confiar em Cristo. Na harpa cristã, o número dele é 265 e tem um título diferente, é Doce é Crer em Cristo. Tá bom? Eu vou tocar a música. Se você quer acompanhar na harpa cristã, tudo bem. Se quer acompanhar no cantor cristão, bem também. Tá bom? Então, começa agora. Eu toco e você canta.
aí, você nos acompanhou aí? Eu toquei e eu acredito que você tenha cantado com a gente, tá bom? Acompanhou direitinho a música? Nós escolhemos especialmente para você, tá certo? Então, parabéns por ter nos acompanhado, parabéns pela sua belíssima voz. Você é bom, hein? Você é um bom cantor. Então, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Aí nós estaremos de volta e eu estarei tocando e você cantando. Estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NM Net, o canal do sucesso, o canal da família. E agora está no ar, no nosso programa 100% Gospel, Minha Igreja é uma Bênção de Deus. Se você pedir para um membro da igreja Deus é Amor, definir em poucas palavras a igreja dele, com certeza ele vai dizer para você, minha igreja é uma bênção de Deus. Então, vamos conhecer um pouco a igreja Deus é Amor? Quando falamos da igreja Deus é Amor, estamos falando de uma denominação evangélica pentecostal internacional, fundada no dia 3 de junho de 1962, com apenas 3 membros, o missionário, sua mãe e sua irmã. Hoje se faz presente em pelo menos 88 países. Sua sede está situada na cidade de São Paulo e tem como fundador o missionário Davi Martins de Miranda. Segundo ele mesmo afirma, o nome da igreja e a data de sua fundação são frutos de uma revelação do Espírito Santo. Segundo dados fornecidos, a Igreja Deus é Amor conta com cerca de 17 mil igrejas espalhadas pelo Brasil e outras milhares em 88 países, com um total aproximado de 1.100.000 membros. A sua fundação contou ainda com a participação de Anália Miranda e Araci Miranda, respectivamente mãe e irmã do Davi Miranda. A Igreja Pentecostal Deus é Amor cresce e continua crescendo nos continentes americano, europeu, africano e asiático. Davi Miranda costuma dizer que seus pais não eram conhecedores da Bíblia, mas se diz ter sido uma escolha divina para a missão de missionário. Um fato inesquecível para os membros da igreja foi o atentado em 1992 contra a vida do missionário Davi Miranda. O fato aconteceu durante um culto no antigo templo. Conta-se que o mesmo indivíduo já havia assassinado o pastor Rui Freitas, da igreja Deus é Amor de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele fora para São Paulo com a mesma intenção, agora tendo como sua possível vítima o missionário Davi Miranda. Em vida, o missionário Davi Miranda se empenhou nas realizações de cultos, trabalhos evangelísticos, vigílias e consagrações. Hoje, a denominação já conta com mais de 17 mil templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Segundo ele mesmo afirma, a Igreja Deus é Amor sempre procurou priorizar o evangelismo, o amor, o resgate, o zelo e o cuidado pelas almas perdidas. O templo da igreja na Avenida do Estado, em São Paulo, tem uma dimensão de 65 mil metros quadrados, cerca de 50 metros de altura, estacionamento para 500 automóveis e 143 ônibus, 4 centros sanitários, 3 elevadores, 12 mil metros de escadas, 200 vitrais coloniais
e capacidade para 60 mil pessoas. Suas cadeiras possuem 7 cores, simbolizando as cores do arco-íris. O missionário Davi Miranda, que é conhecido Davi Martins de Miranda, faleceu no dia 21 de fevereiro de 2015. Sua esposa, Eleni de Oliveira Miranda, assumiu a presidência do ministério, dando sequência ao crescimento espiritual dos seus membros. E assim você conheceu um pouco da Igreja Deus é Amor. Então, se você quiser saber mais alguma coisa a respeito dessa igreja, procure um dos seus membros e você terá informações mais precisas. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau! Bem, meus amigos, estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui na apresentação, Adalberto Pereira, lá na coordenação e supervisão, Newton Moura. E o nosso programa prossegue. Olha, se você tem algum trabalho para apresentar, manda uma mensagem de texto para o Newton e nós estaremos sempre de braços abertos para receber os seus trabalhos e divulgá-los aqui para o mundo inteiro. Aproveita, gente. Se você fez algum trabalho, está lá no fundo do baú, desencanta, traz para cá, manda para a gente e nós, com certeza, divulgaremos com todo carinho e com todo prazer, tá bom? E para estimular você, eu vou apresentar um trabalho meu. Esse trabalho eu fiz quase recentemente, né? Para estimular você. Não é um trabalho assim extraordinário, de um grande compositor, mas eu fiz de coração, tá bom? Então, eu vou cantar para vocês um hino que é da minha autoria, Despertando para a Vinda de Jesus. É assim o hino. As trombetas vão tocar, o inferno vai tremer, quando o nosso Rei da Glória lá do alto aparecer. Satanás será vencido por Jesus o Salvador, e unidos cantaremos, dando glórias ao Senhor. Acorda, igreja, desperta, meu irmão, as trombetas anunciam nossa ida para Sião. Acorda, igreja, povo eleito do Senhor, cante glórias, aleluia, está chegando o Salvador. A mensagem foi pregada, já está chegando a hora, venha logo para Cristo, faça isso sem demora. Ouviremos os aflitos em tremenda confusão, e os remidos dando glórias, caminhando para Sião. Acorda, igreja, desperta, meu irmão, as trombetas anunciam nossa ida para Sião. Acorda, igreja, povo eleito do Senhor, cante glórias, aleluia, está chegando o Salvador. Será grande o alvoroço e maior a confusão na escolha dos eleitos depois da ressurreição. Muitos pedirão clemência nos momentos de agonia e vão pagar o grande preço pela sua rebeldia. Acorda, igreja, desperta, meu irmão, as trombetas anunciam nossa ida para Sião. Acorda,
igreja, povo eleito do Senhor. Cante glórias, aleluia, está chegando o Salvador. Com os corpos já lavados pelo sangue do Senhor, subiremos resolutos para o mundo de esplendor. E assim nós viveremos em eterna comunhão, sem lembranças deste mundo, sem amor, sem salvação. Acorda, igreja, desperta, meu irmão, as trombetas anunciam nossa ida para Sião. Acorda, igreja, povo eleito do Senhor, cante glórias, aleluia, está chegando o Salvador. Glória, glória, aleluia, estaremos para sempre com o Senhor. Glória, glória, aleluia, lá na glória cantaremos belos hinos de louvor. Amém. Aí está meu trabalho. Tá bom? É isso aí. Obrigado pela tolerância. E vamos continuar com o nosso programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NN Net. O canal do sucesso, o canal da família. E nós queremos mandar um abraço cordial para o nosso amigo e irmão Adelírio Mendes de Freitas. Adelírio Mendes de Freitas é da Assembleia de Deus de Maurilândia, em Goiás. Aliás, lá na Assembleia de Deus de Maurilândia, em Goiás, nós temos também a nossa irmã e ouvinte Elizabeth Oliveira. Um abraço para os irmãos aí da Assembleia de Deus em Maurilândia, em Goiás. Quem está conosco também é o Geraldinho Neves do Rosário. Olá, Geraldinho. Aquele abraço para você. Obrigado pela sua audiência. O Geraldinho é da Assembleia de Deus de Cuiabá. Alô, pessoal de Cuiabá. Aquele abraço aí para o Geraldinho Neves do Rosário e todos os seus amigos aí da Assembleia de Deus em Cuiabá. Um abraço a todos vocês que estão conosco. Olha, o trânsito continua perigoso, mas você pode fazer dele um trânsito mais seguro. E isso você só pode fazer dirigindo com cuidado, dirigindo com responsabilidade, sendo educado no trânsito, sendo obediente às placas de sinalização. Não ultrapasse quando a faixa for contínua, né? Você está colocando em risco a sua vida. Lembre-se que a pressa é inimiga da perfeição e por causa da pressa, muitos não conseguiram chegar ao seu destino. Então, dirija com cuidado. Não faça do seu carro uma arma, porque a vítima poderá ser você. E tem mais uma coisa bem importante que você precisa saber, pelo menos lembrar. Saber você sabe. Em casa, alguém espera por você para dar aquele abraço. E se você não for responsável, se você não for educado, se você não for obediente no trânsito, meu amigo, esse abraço você não vai receber, né? Então, cuide da sua vida, porque ela é uma dádiva divina, tá bom? E se você tem algum trabalho para apresentar, manda uma mensagem de texto para o Newton, mostrando o seu talento, mostrando o seu trabalho. E nós aqui estaremos de braços abertos para divulgá-los e
mostrar ao mundo inteiro que nós temos muitos talentos, né? E você tem um trabalho para apresentar, pode ser uma poesia, um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, um coral, pode ser uma apresentação musical, se você toca qualquer instrumento para louvar, engrandecer e glorificar o nome de Deus, manda o seu trabalho para a gente, tá certo? Olha, diga não às drogas. Elas destroem famílias e desestruturam sociedade. Além disso, elas ceifam a vida de quem as consome. Tá bom? Então, evite usar as drogas, porque quem usa droga dá trabalho à família, dá trabalho à sociedade e ainda coloca em risco a sua própria vida. As drogas não servem para você nem para ninguém. Eu repito, elas destroem famílias, desestruturam sociedade e ceifam a vida daqueles que as consomem, tá bom? Então, aqui fica esse brado de alerta. Não às drogas. Bem, meus amigos, estamos de volta com o seu programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Olha, você está passando por algum problema? Problema financeiro, problema de relacionamento, relacionamento com a família, com os amigos, com o vizinho, relacionamento no trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, no seu cursinho, problemas sentimentais, espirituais, problemas de saúde. Não se desespere. Confie no Senhor. Converse com Deus. Não vá confiar nos conselhos do homem. Eles pensam e agem como você. Espere pela palavra de Deus. Este, sim, é o melhor conselheiro, porque ele só conduz você para o bem. Coloque seus problemas, seus anseios, suas dúvidas diante do Senhor. Entre lá no seu quarto, feche a sua porta, converse com Deus em particular. Seja sincero com Ele. É claro que Deus já sabe de tudo que você precisa. Antes de você falar com Deus, Ele já sabe o que você vai pedir a Ele. Ele sabe os seus sentimentos, seus desejos, seus anseios, suas angústias, seus problemas, mas Ele quer que você confesse com seus próprios lábios. Recorra a Deus, porque Ele é o único capaz de resolver os seus problemas. Não faça nada contra a sua vida, nem contra a vida daqueles que estão ao seu lado. A vida é um presente de Deus. E é o melhor presente que você pode ter recebido em toda a sua existência. A vida precisa ser conservada, respeitada, zelada, querida, amada, porque ela, eu repito, é um presente de Deus. Então, zele pela sua vida, tá certo? Vamos mandar mais um abraço também para os nossos amigos lá de Recife, capital pernambucana, a família Holanda, meus amigos lá em João Pessoa, na Paraíba, as irmãs Silene e Cildani Medeiros, nossos ouvintes fiéis, meu amigo Pedro Oliveira e a Solianda, lá em Patos, na Paraíba, meus amigos de Araripina, de Juazeiro do Norte, Juazeiro da Bahia, Petrolina, no Pernambuco. Um abraço para vocês todos. Muito obrigado pela preciosa audiência, né? E, mais uma vez, nós queremos agradecer ao pessoal
lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, de Manaus, meus amigos lá do Amazonas, né? Meus amigos da Espanha, lá de São Sebastião. Um abraço para os irmãos lá de São Sebastião, na Espanha. Inclusive, eu pesquisando, fui ver como é a cidade de São Sebastião. É linda, é maravilhosa. Se você for à Espanha, dá uma passadinha lá em São Sebastião. Você vai ver o que é uma cidade turística que precisa ser explorada, tá bom? Explorada no sentido de visitar, tá certo? Precisa ser bem visitada, tá? Mas o que é bom dura pouco, nós chegamos ao final do nosso programa, tá bom? Que Deus continue presente na sua vida, iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua família. Receba da equipe do programa 100% Gospel um abraço cordial. Tá bom? Se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Deixamos para você um texto bíblico. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Um abraço a todos e até o próximo programa, se assim o Criador nos permitir. Tchau, gente!